Vamos falar sobre a história de um povo onde a religião se tornou o elemento de unificação política, árabes e o islamismo. Dividimos essa aula em 5 pontos principais. Como viviam os árabes antes de Maomé. O segundo ponto, Maomé e a formação do islamismo. Terceiro ponto, as principais características dessa religião. O quarto ponto, a expansão islâmica. E por último, o legado cultural árabe. Vamos ao primeiro ponto. Como viviam os árabes antes de Maomé e o islamismo? Eles se organizavam em tribos politeístas. E essas tribos politeístas se dividiam em 2 tipos principais. Tribos urbanas, como por exemplo, a tribo dos Quraishitas, que dominava o comércio em Meca, e as tribos do deserto. Tribos que praticavam um comércio nômade, perambulando de cidade em cidade, como por exemplo, os beduínos. A cidade de Meca era o principal ponto de convergência, tanto do comércio como das práticas religiosas dessas tribos. Isso porque em Meca havia a chamada Pedra Negra, que era o principal objeto de culto a esses vários deuses que essas tribos cultuavam. Agora vamos ao segundo ponto. Maomé nasce em 570 ou 571 depois de Cristo. Ele nasce num clã pobre da tribo Quraishita e, como era de costume, a família dele pagou para que os beduínos o criassem, para que ele adquirisse uma experiência de comércio nômade pelo deserto e depois pudesse, obviamente, administrar negócio da família. Maomé, ele vai se casar aos 24 anos com uma viúva de 40 anos, Khadija. Ele vai se tornar um líder de caravana e vai adquirir uma grande experiência como líder de comércio pelo deserto. Vai também entrar em contato, por exemplo, com cristãos e judeus, ou seja, eu estou falando do contato de Maomé com a religião monoteísta de origem abraânica. Pois então, foi certamente isso que influenciou Maomé a criar essa crença monoteísta, que é o islamismo. Mas, segundo a tradição islâmica, o início dessa crença está em 610, quando o anjo Gabriel, aquele mesmo que apareceu para Maria para anunciar a chegada do Messias, pois então, o anjo Gabriel diz a Maomé que existe apenas um Deus. Esse Deus é Alá. E esse Deus escolheu Maomé para ser o seu grande porta-voz, o seu grande profeta. Maomé então passa a profetizar a crença islâmica, a crença monoteísta, o culto a Alá. Acontece que, ao propagar esse culto, ele entra em choque com os Quraishitas, que dominavam o comércio em Meca e começam a ver essa nova religião que fala da crença em um só Deus como uma ameaça ao politeísmo. E essa ameaça ao politeísmo poderia ameaçar a posição de Meca como ponto de convergência dessas várias tribos que iam até Meca cultuar esses deuses na Pedra Negra. Por isso, os Quraishitas vão perseguir Maomé em 622, levando Maomé a fugir da cidade de Meca para Iatrebe. Esse evento, esse episódio é o que marca a fundação do calendário islâmico, é a chamada Hégira. Muito bem, Maomé vai para Iatrebe, mas ele não vai apenas fugindo, ele vai com o seu grupo de seguidores com o objetivo de dominar Iatrebe, a segunda mais importante cidade da Península Arábica. Domina Iatrebe em 627 e 3 anos depois ele retorna para tomar de vez Meca. É em Meca que ele funda a sede do seu governo, é isso. Maomé é um chefe político e militar, além de um chefe religioso. Certo? Ele vai transformar a Pedra Negra, o objeto de culto politeísta, em um objeto de culto monoteísta. Ele diz que a Pedra Negra foi enviada por Deus, Alá, a Abraão, aquele mesmo do judaísmo, do cristianismo, lá do Antigo Testamento. Deus havia enviado essa pedra a Abraão e essa pedra era branca. Mas por que ela se tornou negra? Por causa dos pecados humanos. E os homens então deveriam olhar para essa pedra para lembrar dos seus pecados e se curvarem diante de Deus. Surge aí então uma nova religião, o islamismo. Mas antes que essa religião tivesse um grande alcance territorial, acontece a morte de Maomé em 632. Com a morte de Maomé surge uma grande questão que vai dividir o povo árabe, que vai dividir os muçulmanos. Essa grande questão é a sucessão. Com quem fica agora o governo desse povo, unificado a partir do islamismo? Nós temos aqui o surgimento então das 2 principais seitas do islamismo, a seita xiita e a seita sunita. Os xiitas defendiam que o sucessor de Maomé deveria estar dentro da família de Maomé, considerada sagrada por essa seita, e defendiam como principal sucessor um cara que era primo de Maomé, casado também com uma das filhas de Maomé, Ali.
Enquanto os sunitas defendiam que o novo líder deveria ser alguém escolhido entre os chefes militares muçulmanos, os chamados califas. Além disso, os sunitas vão defender que, além do Alcorão, o livro sagrado do islamismo, um outro livro deveria ser escolhido também como sagrado, o Sunna, que é uma espécie de biografia dos principais eventos da vida de Maomé, a ser tomado como referência para todos os muçulmanos. Chegamos então ao terceiro ponto. No terceiro ponto, a gente fala sobre o islamismo e suas principais características. O livro sagrado do islamismo é o Corão ou Alcorão, um livro que, segundo a tradição islâmica, foi revelado por Alá a Maomé, que, segundo muitos relatos, era analfabeto, inclusive. Um outro livro importante é o Sunna, que conta passagens da vida de Maomé, que deve ser levado como referência para os muçulmanos. Agora, o elemento mais importante sobre o islamismo é entender os seus 5 pilares. Um dos primeiros pilares ali importantes seria a chamada profissão de fé. Todo muçulmano, geralmente ali na fase da adolescência, vai fazer o seu juramento de lealdade a Alá como seu único Deus e Maomé como seu grande profeta. É a chamada profissão de fé, onde todo muçulmano se torna responsável por si diante de Deus. Agora, cabe a todo muçulmano também a obrigação de rezar 5 vezes por dia, com a cabeça voltada para a Meca. Além disso, todo muçulmano deve dar esmolas aos pobres. Se tiver condições econômicas e condições também físicas, deve pelo menos uma vez na vida peregrinar a Meca. E cabe também a todo muçulmano a obrigação de praticar o jejum diurno durante o Ramadã, os 29 dias do 9º mês do calendário muçulmano. Nesse mês, Ramadã, eles comemoram a chamada Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Yatreb. Muito bem, além dos 5 pilares do islamismo, é preciso lembrar de um outro fundamento estabelecido por Maomé, o chamado Jihad, que no discurso original de Maomé significa a obrigação de todo muçulmano levar o conhecimento de Alá, sobre Alá, melhor dizendo, para todos os outros povos que conhecem um pouco ou não conhecem Alá. Mas nesse contexto, onde a principal estratégia de levar o islamismo a outros povos é a estratégia militar, o termo jihad acabou sendo considerado o quê? Guerra santa, guerra em nome da expansão islâmica. E essa expansão, como é que ela acontece? Olha, já sabemos que o grande elemento motivador é o princípio do jihad, né? Então, a expansão árabe tem uma motivação religiosa. E essa expansão, ela acontece em 3 etapas. Primeiro, nós temos o chamado Califado Ortodoxo, que começa com Maomé, quando Maomé toma a cidade de Meca. Mas lá em 661, nós temos o início de uma nova dinastia, a chamada dinastia Omíada, que vai ter ali capítulos importantes dessa expansão e vai mudar a capital desse Império Islâmico da cidade de Meca para a cidade de Damasco. Mas o auge da expansão acontece mesmo durante a dinastia Abássida, lá no século VIII. É nessa dinastia que acontece tanto o auge como depois a decadência. Lembrando que os Abássidas também vão mudar a sede do império, dessa vez de Damasco para a cidade de Bagdá. Muito bem, eles vão dominar quais territórios? Ora, eles dominam primeiro, durante o Califado Ortodoxo, ali, durante o período de Maomé e após um pouco a morte de Maomé, toda a Península Arábica. Depois eles dominam todo o Oriente Médio, mas eles vão se estender para a África também, para a região norte da África. Toda a África mediterrânea é domínio islâmico. E vão chegar à Península Ibérica, a região ali do sul de Portugal, uma boa parte também do sul da Espanha, vão tentar chegar até a França. Mas vão ser barrados em 732, na famosa Batalha de Poitiers, liderada pelos francos, né, com o grande major domus Carlos Martel. Chegou agora a vez do 5º ponto. Vamos falar sobre o legado cultural árabe. Olha só, já pensou fazer os cálculos complexos que vocês precisam fazer em matemática, física, química, usando algarismo romano? Pois é, esse sistema decimal numérico que a gente usa hoje é um sistema árabe. Al-Khwarizmi é o homem responsável pela adaptação de um sistema indiano para esse sistema atual que nós usamos, que é um sistema de origem árabe. Agora, na medicina,
E na anatomia temos avanços importantes. Os árabes vão ter universidades já a partir do século VII, século VIII, e nessas universidades faziam-se estudos de anatomia, estudos de causa e efeito de remédios, práticas cirúrgicas no campo da medicina. Agora, nós temos aqui na medicina um nome muito importante, que é a figura de Avicena. Já na filosofia, nós temos o contato árabe com o Império Bizantino e aí a absorção de elementos da filosofia grega. Eles vão ler Aristóteles. E aqui temos uma figura importante, que é Averroes, um filósofo que vai absorver essa influência clássica para o pensamento árabe. Agora, na arquitetura, nós temos como destaque as grandes construções, as mesquitas, os templos árabes. E nessas mesquitas, torres bastante finas e altas, os chamados minaretes. E como elemento decorativo, os arabescos, que vão influenciar, por exemplo, os azulejos portugueses, quando os árabes chegam lá na Península Ibérica. Na literatura, nós temos uma história chamadas Mil e Uma Noites, né? Que vão contar várias passagens dos árabes, da vida dos árabes, dos costumes árabes. Uma das principais seria o quê? Ali Babá e os 40 ladrões, por exemplo, né? E temos, por último, a música. Os árabes são responsáveis pela origem do instrumento musical mais popular do mundo, o violão. Certo? Sobre os árabes, é isso. Agora, por favor, não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e conferir o conteúdo dessa aula aqui embaixo na descrição. Obrigado. Tchau, tchau.